Boa tarde, meu filho. Olha só, hoje a nossa aula vai se tratar da resolução, tá certo? Da lista de exercícios sobre a dilatação do sólido. E também, se der tempo, tá? Eu vou colocar duas questões, uma sobre dilatação dos líquidos, vou mostrar um exemplo, tá? E uma sobre a dilatação dos gases, como é que a gente utiliza para calcular, para saber ou um ou outro da variação que pode ter ocorrido da dilatação, tá certo? Vê só. Antes de mais nada, tiver alguma dúvida para responder a lista de exercícios sobre dilatação dos sólidos? Alguma questão em específico que não conseguiram fazer? Pronto, Anne, eu vou explicar a sete. Acho que talvez a sete seja que tenha ficado como dúvida geral ao pessoal, tá certo? Porque estava pedindo a questão do coeficiente de dilatação volumétrica para ser achado, tá? Aí vejam só, vou estar resolvendo aqui a lista, tá certo? Vocês estão conseguindo visualizar bem? Pronto. Olha só, a primeira questão, ela diz o seguinte, tá? Uma barra de ferro homogênea, ela é aquecida de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius, tá? Sabendo-se que a barra a 20 graus Celsius tem um comprimento igual a 10 metros e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, então, podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de. Então, nessa primeira questão, ele quer saber, tá certo? A variação da dilatação que ocorreu após o aquecimento da temperatura, que antes era de 20 graus Celsius e passou a 80 graus Celsius, tá certo? Separando os dados que a questão tem, tá? Tem a temperatura inicial de 20 graus Celsius, tem a temperatura final, tá? Que é de 80 graus Celsius, e tem o comprimento inicial, que foi de 10 metros, tá? E deu o coeficiente de dilatação linear. Então, já sabemos que nessa questão, no caso o ferro, ele passou por uma dilatação linear, já que o coeficiente de dilatação linear é representado pelo alfa, tá? Igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? E está pedindo a variação que essa barra de ferro teve após o aquecimento. Então, ele está pedindo o ΔL, tá? Então, como é que a gente calcula a dilatação linear nesse caso? Através de que fórmula? ΔL igual a L0, tá? Vezes alfa vezes ΔT. A gente tem todos os dados para substituir na fórmula? Sim, tá? Porém, antes de a gente substituir na fórmula, a gente precisa fazer a variação de temperatura, tá certo? A gente precisa encontrar qual foi o valor que a temperatura variou entre a temperatura inicial e a temperatura final. E a gente sabe como obtém, tá certo? Basta fazer a temperatura final, que foi de 80 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que foi de 20 graus Celsius. Então, essa temperatura variou de quanto? Qual foi a variação dessa temperatura? A variação dessa temperatura, tá? Foi de 60 graus Celsius. Então, com isso, a gente já pode substituir diretamente na fórmula, tá certo?
Então, ΔL, tá? Vai ser igual. Qual foi o comprimento inicial? 10 metros. Então, 10 metros vezes 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura nesse caso? De 60 graus Celsius. Então, qual é o valor da dilatação linear do ferro nessa questão? Certo, tá? O valor da dilatação linear do ferro foi de 0,00072. Qual é a unidade? Já que a gente está trabalhando com comprimento, então a gente sabe que a unidade de comprimento ou vai ser quilômetros, ou vai ser centímetros, ou vai ser metros. Mas nesse caso, tá certo? Cortando as unidades do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura, qual foi a unidade que sobrou? Metros. Então, a dilatação linear, tá, do ferro foi de 0,0072 metros. Para deixar uma visualização melhor, a gente pode colocar esse número na potência de base 10, tá certo? Que vai ficar da seguinte forma: ΔL, tá? Vai ser igual a 7,2 vezes 10 elevado a menos 4 metros, certo? Quando vocês forem apresentar esse resultado na questão, se me colocarem, tá, do jeito que foi obtido, certo? 0,00072 metros está correto. Mas também, se colocar esse resultado na potência de base 10, também está correto, tá certo? Porque aí é uma questão de visualização melhor, tá bom? Dúvidas para responder essa questão? Ficou claro como é que utiliza a fórmula de dilatação linear? O segundo tá pedindo, tá dando as opções abaixo e tá pedindo para marcar qual a grandeza não vai interferir na dilatação dos sólidos. Qual foi a resposta que vocês acham correta? Letra A, natureza do material, tá? Comprimento inicial do sólido. Letra C, variação de temperatura sofrida pelo sólido ou o tempo em que o sólido fica exposto à fonte de calor. Dessas grandezas que eu citei aqui, qual não vai interferir na dilatação dos sólidos? Letra D. Certo. Por que letra D? Tá correta a resposta. A resposta desse segundo, tá? É letra D, certo? Vê só, para a gente conseguir identificar, tá, a resposta correta dessa questão, basta a gente olhar, tá, para as fórmulas que se calcula tanto a dilatação linear como a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, tá certo? Por quê? Tanto nas três, ela envolve a variação, tá, do comprimento inicial e a variação que ela sofreu após o aquecimento, não é isso? Levando em conta agora a fórmula de dilatação linear, tá certo? Né? Delta L igual a L0 vezes alfa, tá? Vezes delta T. Então, vejam só. Nessa questão, ela envolve o comprimento inicial. Então, de certa forma, o comprimento inicial, ela vai interferir, sim, tá certo? Na dilatação dos sólidos. Tá? Então, a alternativa que tem
do comprimento inicial, letra B, ela interfere. Então, não é essa que a gente deve marcar, tá? Possui também o coeficiente de dilatação, alfa. O coeficiente de dilatação, ela está relacionado, tá, ao valor. Essa grandeza vai assumir o valor de cada material utilizado. Então, para diferentes tipos de dilatação, a gente pode utilizar diferentes tipos de materiais. Então, esses diferentes tipos de materiais vão possuir o seu próprio valor de coeficiente de dilatação. Seja ele linear, seja ele superficial, seja ele volumétrica, certo? Então, ele vai estar, sim, relacionado, tá, para interferir na dilatação dos sólidos, já que está falando da natureza que esse material é composto, tá? E, lógico, tem a variação de temperatura, porque a gente precisa saber qual foi a variação de temperatura para conseguir determinar a variação de dilatação que foi sofrida. Então, ela vai interferir, sim, tá, na dilatação dos sólidos. E isso a gente levando em conta não só a linear, tanto a superficial como a volumétrica. A única grandeza que não está relacionada nas fórmulas, nas três fórmulas, é o tempo. Então, o tempo ela não vai interferir na dilatação dos sólidos, certo? Então, vamos lá para a terceira questão. A terceira questão, certo? Ela está dizendo o seguinte: sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine o coeficiente de dilatação superficial. E aí? Ele só deu apenas o coeficiente de dilatação linear nessa terceira, que é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, como é que a gente sabe o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial? Lembram da relação que eu falei, tá? Quando iniciei sobre a dilatação superficial, que beta equivale dizer ser 2 vezes alfa, tá? Então, beta, se beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, desculpe, equivale a ser 2 vezes alfa, e a gente tem o coeficiente de dilatação linear, o que a gente precisa fazer aí? Precisa fazer apenas, tá, a multiplicação de 2 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, que a gente obtém o coeficiente de dilatação superficial, tá? Que é beta, nesse caso, vai ser quanto? Vai ser o valor, tá certo, de 0,000024, o quê? A unidade dos coeficientes de dilatação. A unidade dos coeficientes de dilatação, tanto superficial como linear e volumétrica, sempre vai ser graus Celsius a menos 1, certo? Então, novamente, qual é o coeficiente de dilatação superficial? 0,00024 graus Celsius a menos 1. Até por questão, melhor, de falar o coeficiente de dilatação superficial, quem quiser, tá certo? Pode colocar na base 10, tá? Que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá certo? Ou pode ser o primeiro que a gente encontra, ou pode ser esse outro na base 10, tá? O importante, certo?
que a gente obtenha um valor correto e saiba que a relação que se tem entre beta e alfa, tá? Se a gente sabe que beta é 2 vezes o coeficiente de dilatação, então se a gente só tem o coeficiente de dilatação linear para descobrir o beta, basta a gente multiplicar aquele valor que tem por 2, que a gente acha o coeficiente de dilatação superficial. Tranquilo aí na terceira? Sim. Então, a quarta, tá? Olha só, em torno dessas questões aqui, foram 2 questões falando sobre as dilatações do sólido. 2 de superficial, 2 de linear, tá certo? E 2 de volumétrica. A quarta questão, tá? Ela fala do coeficiente de dilatação, tá certo? Nesse caso da quarta, é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Há um furo do tamanho de 6 metros, certo? E numas extremidades de uma placa, cuja tem um valor de variação de temperatura de 40 graus Celsius. Se a temperatura for elevada para o dobro, quanto será o aumento do furo, considerando o coeficiente de dilatação superficial de 12 vezes 10 a menos 6? Olha só, o que, é que a questão está fornecendo, tá? Ela está fornecendo a área inicial, tá? Que é de 6 metros. Só que aqui era para estar 6 metros elevado ao quadrado, tá certo? Já que é área, tá? E está fornecendo a variação de temperatura de 40 graus, tá? Como também está fornecendo o coeficiente de dilatação superficial. Está fornecendo o beta, tá? Que é de 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Certo? Então, ele quer saber a variação da área desse objeto se a temperatura for dobrada. Nesse caso, a temperatura ainda não foi, tá? Então, a gente vai contar como tendo a variação de temperatura o 40 graus Celsius, certo? Então, substituindo da fórmula, a gente tem o seguinte: ΔA vai ser igual a A inicial vezes, tá? Beta, vezes a variação de temperatura. Colocando os dados que a questão forneceu, a gente tem o seguinte: 6 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 40 graus Celsius. Então, qual é a variação da área sofrida, que será sofrida por esse objeto, se a temperatura for dobrada? Certo? A variação da área que vai ser sofrida, tá, por esse objeto é de 0,0288, tá? Metros ao quadrado. Essa questão, ela só tá com um pequeno erro na questão que a unidade, tá? Aí é para estar elevada a metros ao quadrado, tá certo? Já que a gente está trabalhando com a área do objeto, certo? Mas aí o princípio de resolução é esse aqui que eu mostrei para vocês. Só foi um pequeno erro de digitação, no caso, tá bom? A quinta questão também é do mesmo jeito que a gente resolve a quarta, tá?
A quinta questão, ela diz o seguinte: uma placa de 0,6 metros ao quadrado e o coeficiente de dilatação superficial dessa placa é de 2,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, ela é aquecida, tá? De 30 graus Celsius até 300 graus Celsius. Então, determine a variação da dilatação superficial. Então, ela quer saber a variação, tá? Que foi sofrida por essa placa após o aquecimento de 30 graus para 300 graus, tá certo? Então, ele quer saber o delta A. Primeiro de tudo, a gente tem que saber qual é a variação de temperatura, tá? Então, como é que a gente sabe isso? Fazendo a temperatura final, que é de 300, menos a temperatura inicial, tá? Que é 30. Que a gente obtém um valor de variação de temperatura de 270 graus Celsius, tá certo? Com esse dado aqui que a gente obteve, a gente já pode substituir diretamente na fórmula de dilatação superficial, tá? Delta A igual a área inicial, que foi de 0,6, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que nesse caso é 2,0 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Vezes a variação de temperatura, que é de 270. Tá? Então, ΔA aqui vai ser igual a quanto? Zero vírgula seis vezes vezes 270, a gente obtém um valor, tá certo, de 0,0324, ok? Qual é a unidade da área que a questão forneceu? Sabendo que é a unidade do coeficiente de dilatação superficial e da temperatura vai ser cortada. Então, a área que sobra, a unidade que sobra é a unidade da área inicial, que foi de metros. Nesse caso aqui, como é a área, vai ser metros ao quadrado, certo? Dúvidas até aí? Vê só, a sexta e a sétima questão, tá? Ela trabalha a dilatação volumétrica. Vou resolver com vocês, tá? A sétima questão, que talvez tenha sido a mais complicada de todas para ser resolvida, tá certo? Vê só, ela diz o seguinte, a sétima questão. Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura, tá certo? De 90 graus Celsius, sofreu uma dilatação, aumentando o seu volume. Professora, Oi. e a sexta questão? Querem que eu resolva primeiro as duas questões? No caso, só faltou a sexta, né? A senhora pulou para a sétima. Foi, porque a sétima talvez seja a que vocês ficaram mais em dúvida, tá certo? Foi. Mas aí eu vou resolver a sexta. Deixa eu resolver logo a sétima, que eu resolvo a sexta, tá certo? Tá certo. Vejam só, continuando. Ela diz que uma substância ela sofreu uma variação de temperatura de 90 graus Celsius, com uma dilatação que aumentou seu volume, tá, em 20 litros. Então, calcule o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância, considerando um volume inicial de 600 litros. E agora, o que é que a gente faz se a gente não tem o gama? A gente tem como obter
o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá com os dados que essa questão está fornecendo. Mas como? Por quê? Ela já forneceu a variação de temperatura, que foi de 90 graus, tá? Forneceu a variação de volume, que foi de 20 litros, e já forneceu o volume inicial, que foi de 600 litros. Mas qual é a fórmula que a gente calcula a dilatação volumétrica? Não é ΔV igual a V inicial vezes gama vezes a variação de temperatura? A gente não tem os 3 dados que precisa para descobrir o gama? Então, a gente só vai substituir diretamente na fórmula, onde o ΔV vai ser 20 litros, igual a variação do volume inicial que a questão forneceu, que foi de 600 litros, vezes o gama, que se quer saber, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, que a questão também já forneceu, tá? Que foi de 90 graus Celsius. Então, vai só, 20 litros, tá? Vai ser igual a 600 vezes 90. Vai dar um valor de 54 mil, tá? Litros vezes graus Celsius vezes gama. Estão compreendendo até aí? Sim. Então, aqui a gente vai fazer uma pequena relação matemática, tá? O que está multiplicando, porque a gente vai ter que isolar a incógnita que a gente quer descobrir, que é o gama. Então, o que está multiplicando, ele vai passar para antes da igualdade, dividindo. Então, 20 litros vai ser dividido por 54 mil litros por graus Celsius, tá? Igual ao gama. Então, a gente corta litros com litros, tá? Faz a divisão de 20 por 54 mil, que a gente obtém, tá? O valor de 0,00037. Mas qual é a unidade? A unidade, nesse caso aí, ela estaria dividindo, tá? Mas quando a gente pode trocar essa unidade e passar ela a ser graus Celsius a menos 1, que é a unidade do coeficiente de dilatação, seja linear, seja volumétrico ou seja superficial. Então, aqui, a gente já descobriu o gama. E aí? Alguma dúvida? Não, professora, agora eu entendi. Certo? Então, assim, um princípio aqui, tá? Era vocês entender que sempre em uma questão vai vir faltando um dado que ele vai pedir para ser calculado. Mas aí ele vai fornecer, tá? Todas as condições necessárias para a gente obter o valor, certo? Aí eu gostei, o que eu achei interessante nessa questão foi porque ele pediu para calcular uma coisa que geralmente se é tabelada, que se é dado nas questões, tá certo? Mas aí, se vier pedindo para a gente obter, tá, o valor do coeficiente de dilatação linear, do coeficiente de dilatação superficial, é o mesmo princípio que eu utilizei para a dilatação volumétrica, para o coeficiente de dilatação volumétrica. Claro, envolvendo suas respectivas fórmulas, tá certo? Isso só vai mudar se tiver fornecendo, por exemplo, aqui nesse caso, se ele tivesse pedindo coeficiente de dilatação volumétrica, mas fornecesse coeficiente de dilatação superficial, tá certo? A gente tinha
como obter sem precisar dessa relação toda. Por quê? Basta lembrar que gama, quando a gente tem um coeficiente de dilatação superficial, a gente pode obter fazendo a seguinte relação: 3 sobre 2 vezes beta. Aí a gente obtém o gama, o coeficiente de dilatação superficial. Mas nesse caso, ele não deu nem o coeficiente de dilatação linear e nem o coeficiente da dilatação superficial. Então, aqui a gente teria que utilizar a fórmula da dilatação volumétrica para poder descobrir quem é gama para essa substância. Certo? A sexta questão, tá? Se trata da mesma coisa, da dilatação volumétrica, porém, ela é um pouco mais fácil de ser realizada, tá? De ser feita. 4 litros de água a 20 graus foram colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir uma temperatura final de 70 graus. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, tá certo, é de 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ele quer saber aqui a variação volumétrica que teve após o aquecimento, tá certo? Desconsiderando, tá, as interferências que pode ter tido no meio. Certo? Mas aí, nessa sexta questão, ele forneceu o volume inicial, que foi de 4 litros, tá? Forneceu a temperatura inicial, que é de 20 graus. Forneceu a temperatura final, que foi de 70 graus. E forneceu o gama, tá? Que é de 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, ele quer saber a dilatação volumétrica para essa substância, que no caso é a água, tá? Então, aqui a gente pode, certo? Substituir na fórmula. Lembrando que a gente precisa ter a variação de temperatura, o ΔT, tá? Que vai ser 70 menos 20. Então, o ΔT para essa questão vai ser de quanto? O ΔT para essa questão vai ser de 50 graus Celsius, tá? Então, substituindo na fórmula de dilatação volumétrica, tá? ΔV igual a V inicial vezes gama vezes ΔT. Então, ΔV vai ser igual a 4 litros vezes 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1 vezes, tá, 50 graus Celsius. Então, qual é a variação da dilatação volumétrica da água nessa questão? Vai ser de 0,026 litros, tá certo? Novamente, se vocês quiserem me fornecer, tá, o valor de 0,026 litros, tá correto. Mas aí, se quiserem colocar na base 10, também não vai ter problema nenhum, tá? Vai muito da preferência de vocês. Lembrando que com esse resultado aqui, a gente pode colocar na base 10, porque algumas questões, as alternativas, vai vir geralmente quando a gente vê na base 10, tá? Mas aí vocês sabem como colocar, não sabem? Ótimo. Então, sabendo como colocar, vocês sabem que algumas questões podem vir as alternativas na base 10.
outras não. Mas aí a gente tem que saber muito como é que vai utilizar as fórmulas. Então, aqui, tá, a gente fecha a parte dos exercícios sobre a dilatação dos sólidos. A gente tem mais um tempinho, tá, para resolver a questão sobre a dilatação dos líquidos e a dilatação do sol, dos gases. Aí vocês querem que eu resolva agora ou deixe para quinta-feira esse exemplo? Tá? Porque assim, a dilatação dos líquidos e a dos gases, o princípio de resolução é um pouco diferente da dilatação dos sólidos, tá? E aí, pessoal? Vocês querem que eu resolva as duas questões agora, tá? Ou querem para quinta-feira, antes de iniciar um novo assunto? Ok. Então, vê só, gente, a aula de hoje consistiu na resolução, tá, da lista de exercícios sobre a dilatação dos sólidos. Lembrando que vocês ainda podem entregar essa atividade, tá? Como também as outras. A questão da frequência, certo? Eu vou colocar para vocês assim que a gravação da aula de hoje estiver disponível. Se tiver alguma dúvida, assista a gravação da aula de hoje, tá? E se caso não conseguir entender, pode estar me procurando no WhatsApp, porque eu acho que seja a via de comunicação mais fácil para eu responder vocês mais rapidamente, tá certo? Ou se não, pode também estar colocando no comentário em particular lá no Classroom. Vai muito da escolha de vocês. No mais, eu resolvo para vocês na quinta dois exemplos sobre dilatação dos líquidos e dos gases, certo? Então, até quinta-feira.